Fala galerinha, ótimo fim de tarde pra você, sempre, você já sabe, né? Já virou hábito e costume, sempre aos finais de tarde eu, Alex Alves, sempre pinto aqui no Trico News para trazer para você as últimas atualizações, novidades, notícias, tudo junto no fim de tarde Trico News para te manter muito bem informado, tá? Então tamo junto, sempre estaremos aqui nesse compromisso. Peço perdão e desculpa por ontem, porque realmente depois do baque de domingo, a gente tem que respirar e repensar para poder avaliar todos os dados e números e a digerir tudo isso, né? Tá bem difícil o momento pro torcedor do Fortaleza, tá? Mas seguindo em frente, vou trazer para você todas as informações que eu tive acesso e sempre conto para ti. Claro, tenho que te pedir aquela força, aquela contribuição. Você já está inscrito no canal? Se tiver, muito obrigado, seja bem-vindo e conto sempre com você. Se ainda não tiver, quero te pedir especialmente para você se inscrever no Trico News, tá? Se inscreve no canal, ativa também o sininho das notificações e venha somar a um número que cada vez cresce. Preciso de você que ainda não está somando com a gente. Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações. Não esquece também de deixar aquele like. O like é o que mais ajuda esse trabalho a crescer. Lembrando que o like é de graça com a inscrição. E com você deixando o like, você está dizendo para o YouTube que o vídeo é relevante, que o assunto é bacana, e aí ele vai divulgar para mais pessoas. Então deixa o like, gente, deixa o like para fortalecer. Conto contigo, conto com você. E vamos embora, porque hoje a gente tem muito para trazer de informação e de novidade, tá? Falo novamente sobre o mercado da bola. 3 jogadores são a pedida do nosso treinador, com caso de urgência. Quem seriam essas peças e quais seriam as posições? Conto para você nesse vídeo, beleza? Falo ainda sobre o caso Benevenuto. E aí, esse jogador, o que foi que aconteceu? Como é que foi essa história? Conto os detalhes. E ainda trago a informação de que quase que certo que o Mancha irá sair do Fortaleza. Conto todos os detalhes também para você. Tá? Uma boa notícia, tá? 6 jogadores do Sub-13 do Tricolor de Aço estão na seleção brasileira e eu conto os detalhes. E tudo isso tem sempre algo mais. Falo também das possibilidades de rebaixamento e de continuação do Fortaleza, que o Fortaleza em 10 partidas, meu amigo, é o pior do campeonato. Turma com essa? Então vem comigo que eu vou contar tudo isso para você em riqueza de detalhes. Mas não esqueça, tá? Preciso de você deixando o like para fortalecer. Vamos embora? Conto contigo, hein? Não esqueça. Bora lá, gente, ó. Começando logo sobre o mercado da bola. Renato Paiva está insistindo com a diretoria que precisa de reforços. E a gente vê que isso é visível. Fortaleza sofre com lesões, com suspensão, e isso tem sido uma constância, né? No último jogo nós tivemos 2 jogadores canhotos na zaga. E isso com certeza atrapalhou de certa forma ali aquele desenrolar. A gente viu que no lance do gol foi um verdadeiro desembaraço e embaraço da zaga tricolor. Então há realmente uma necessidade de reforços, mais reforços. E ó, a gente já falou aqui sobre essas posições, mas vamos relembrar, reforçar e dizer que o Renato Paiva, esse que está aí na foto, pede um zagueiro, mais um volante, e aí se fala também no camisa 9, além de saber, de entender o que é que aconteceu com o Guzman, que já está fechado, cadê o jogador que não é apresentado, não é oficializado, treina no PC, não treina, o que é que está acontecendo com esse Guzman? Cara, é um assunto complicado. No mínimo é o que eu posso dizer para você. A atualização é 0. A gente não sabe verdadeiramente o que acontece no PC hoje. E isso é um demonstrativo, é uma demonstração de como está desgastado o assunto diretoria e torcida, né? Hoje a gente não vê nem o nosso querido Marcelo Paes, que eu tenho um apreço muito grande, mas que está devendo, viu, Paes? Você está devendo, a gente tem que te cobrar. Eu não vou vir com ofensas para o seu lado, nem vou te questionar sobre isso ou aquilo, mas digo que você está pelo menos devendo a sua presença. Você era um cara bem presente e atuante. Cadê você, Paes? Ó, voltando para o mercado da bola, essas são as posições que o Fortaleza precisa. Um zagueiro, um volante, porque o Zé Wellison foi afastado e chegou aí 2 jogadores para segundo volante, não para volante primeiro, né? Primeiro volante, aquele homem mais de marcação, e a gente está precisando desse cara. Inclusive já tem um nome em pauta que eu vou trazer para você já já. Segundinho só eu conto para você qual é esse nome. Bem, tendo em mente essas 3 posições que o Fortaleza precisa, em nomes já foram citados. Para a zaga já apareceu vários nomes, entre eles Alex Vinícius, Dorian, também apareceu o nome de outros tantos jogadores, né, como Luizão, outro que apareceu também Rodrigues, mas até o momento o Fortaleza não conseguiu fechar com um zagueiro para fazer e dizer que é seu. E a gente carece muito disso, ainda digo mais. Tem outro jogador que ainda pode deixar uma lacuna ainda maior nessa zaga e eu vou contar para você com detalhes já já. Então é essa a posição de zagueiro e os nomes estão aí em pautas, mas qual deles virão para o Fortaleza? Na tua opinião, quem você traria para a zaga tricolor? Deixa aqui o teu comentário fixado. Para volante, a gente também já teve vários nomes em pautas. Os últimos, né? E o último já estava praticamente acertado, mas houve a infelicidade de o jogador se machucar lá, aquele mercenário lá do Bahia com o nome de Caio, né? E Alexandre também. Ele se machucou e o Rezende que viria para o Fortaleza foi bloqueado o negócio pelo Rogério e não vingou. Mas outro nome já surgiu também em pauta. E eu trago até para você em primeira mão que o nome ventilado no momento é o de Lucas Ventura. Mais um volante que pode estar vindo para o Fortaleza. Como será essa negociação? Como é que ele vem? Ainda não temos detalhes. Mas ó, está sendo ventilado até como forte
candidato para vir para o Fortaleza. Lucas Ventura, guarde esse nome, pode ser o novo volante do Fortaleza. 27 anos, experiente, com muita rodagem. E ó, bom nome, com bons números. Resta saber se vem, porque é o que a gente precisa de jogador que vem, né? A verdade é que é uma verdadeira bagunça esse momento pro Fortaleza, tá? Infelizmente eu tenho que dizer isso, mesmo apaixonado como eu sou e defensor que eu sou da diretoria, da gestão, de tudo que envolve Fortaleza, mas realmente está deixando muito a desejar e a gente cobra providências para que não tenhamos um prejuízo bem maior. Loucura, gente, eu ouvi esses dias de torcedores do Fortaleza dizendo até que o Fortaleza é candidato à Série C. Pelo amor de Deus, cara, aí é loucura, né? Porque o Fortaleza não foi nem rebaixado para B, já é candidato para C. Eu acho que a torcida está num grau tão grande assim, sabe, de pressão, de um sentimento negativo, de que realmente vários pensamentos já chegam a ser um pouquinho absurdos, tá? Mas longe de mim querer pressionar você pelo seu pensamento. Você tem direito de falar o que quiser. Eu só não vou dizer para você que eu concordo, beleza? Mas saindo desse assunto e voltando para a pauta Fortaleza, então é isso, é esperar que esses reforços venham, que surtam efeito, porque os que vieram até agora, somente Matheus Pereira agrada, né? E também o zagueiro, no caso, o nosso zagueiro Gaston Ávila, que vem dando ali uma grande contribuição na zaga, e o Elton Leite, que até o momento tem se firmado como titular do gol. Fora esses três jogadores, o restante que chegou é jogador de minutos, que ainda não se torna titular, que ainda não demonstram ser os reforços que o Fortaleza precisa. E precisa demais, porque os que até agora chegaram não são suficientes. Ainda temos as questões do DM, que vira e mexe tem sempre um, ou dois, ou três, ou quatro lá, e a suspensão que não ajuda o Fortaleza, né? Mas vamos lá, vamos tentar digerir isso e ver se o negócio muda daqui para frente, tá? Assunto de mercado da bola, por enquanto, dou uma estagnada para você. Já já tem uma outra informação sobre o mercado, dessa vez de saída, que talvez não vá, pelo menos não me agrade e com certeza não vai te agradar, tá? Mas, ó, quero falar também sobre o caso Benevenuto. Aquele zagueiro que pertence ao Fortaleza, está emprestado ao Criciúma e que gerou um grande problema nesses últimos dias, né? Veio o presidente do Criciúma num vídeo que eu vou até colocar para você ver, para você entender um pouquinho do assunto. Vou colocar primeiro o vídeo, depois eu trago o assunto em detalhes, beleza? Fala aí, meu querido. O Fortaleza chegou sim a notificar a gente, tá? Então recebi essa solicitando o retorno do atleta. Eu conversei com o jogador e respondi o e-mail do jogador para o Fortaleza, na verdade, comunicando ao Fortaleza que se é para jogar no Fortaleza, tudo bem. Porém, se for para uma transferência para um terceiro clube, o atleta não tem interesse de ir. Então a posição do Marcelo ela foi firme, né? Pelo menos conversei com ele pessoalmente, conversei pelo telefone também. Então a situação é essa. Então o que eu falei para o executivo do Fortaleza, quem eu tenho amizade e respeito, que é o Papelim, eu falei, cara, então beleza, ele não pode se negar de não voltar para o Fortaleza, porque ele, né, de fato tem contrato com vocês. Mas para outro clube ele não quer ir. Então vocês precisam, né, se entender aí de uma outra forma antes do retorno dele. E a situação ficou nesse pé. Como você viu aí, o presidente do Criciúma disse que o Fortaleza solicitou o retorno do jogador. No caso, César Papelim, aliás, Sérgio Papelim, que é o nosso executivo de futebol, pediu o retorno do nosso querido Benevenuto, né, que é jogador do Fortaleza, tem um contrato vigente ainda com o clube, e o Fortaleza tem interesse em negociá-lo. Juventude demonstrou interesse pelo atleta, mas, como disse também o presidente do clube, o jogador, olha só, o jogador disse que não voltaria, a não ser que fosse para atuar pelo clube. Se for para ele vir para cá, para ser negociado, ele não vem. Se for para ele vir e atuar pelo Fortaleza, aí sim. É loucura, não é, gente? Mas é verdade, viu? Parece mentira, mas é verdade. É verdade. O Benê recusou retornar para o Fortaleza para ser negociado. Prefere cumprir o contrato com o Criciúma. Parece que é ele quem escolhe, né? Lembrar que ele é o artigo do clube. E aí é bem complicado. Mas, ó, vamos tentar entender isso não, que não a gente vai enlouquecer, tá? Eu só trouxe esse assunto porque realmente é um assunto bem relevante para a gente falar, porque isso deixou sempre umas caraminholas na cabeça da gente para entender certos assuntos, mas é meio que incompreensível mesmo, tá? Ainda falando de zagueiro, eu trago uma atualização de que pode estar bem próximo de sair do Fortaleza Gustavo Mancha. Esse assunto não me deixa nada contente, mas, como digo, e disse e volto a dizer, é quase que impossível o Fortaleza segurar o atleta. Um atleta de 21 anos, que está muito bem postado ali na zaga, que chama bastante atenção e que quem quer levar ele, tem bala, tem dinheiro para gastar. E aí voltou ao cenário o Olympiacos, que já parece estar bem adiantado na negociação. Lembrar que a janela se fecha na próxima semana, então o Olympiacos tem pressa em fazer acontecer esse negócio. E ó, parece que chegou ao número que o Fortaleza quer, então a provável saída do Mancha vai gerar retorno aos cofres tricolores. Claro que o Palmeiras vai ganhar uma fatia desse dinheiro, tá? Se você não lembra, o Palmeiras tem uma porcentagem em cima do atleta Gustavo Mancha, mas a negociação gira em torno de 35 milhões de reais, né? E aí o Palmeiras vai ganhar uma fatia e o Fortaleza ainda vai ficar com 20% para uma próxima negociação que possa haver do atleta. É bom para o clube em termos financeiros? Sim, ótimo. Mas resta saber em termos futebolísticos, porque a gente já está com a zaga em baixa. Ainda perder um dos nossos zagueiros principais e titular,
complica bastante. Eu peço que você comente aqui. Você gostaria, acha que é bom para o Fortaleza a saída do Mancha e deixando essa quantia, que o Fortaleza vai ficar com boa parte desses 35 milhões, né? E aí, resta saber que a gente também está em mais lençóis financeiros. E aí isso pode pressionar o Fortaleza a negociar o atleta. Mas esse é o assunto. Mancha pode estar saindo do Fortaleza nos próximos dias, beleza? Seguindo em frente, e agora deixando o assunto mercado da bola de lado e falando do assunto ainda pior para a gente. A porcentagem de chance do Fortaleza cair. Existem 3 tipos de avaliação, né? 3 órgãos avaliaram e nos 3 o Fortaleza tem mais de 75% de chance de cair. Em um, no que é mais conhecido aqui no Brasil, que é lá de Minas Gerais, o Fortaleza tem de chance de cair. Nos outros 2, o Fortaleza tem mais de 80% de chance. Quer dizer, temos menos de 20%, um pouco mais de 20% de chance de permanência e quase 80% de chance de descenso. Então, precisamos mudar essa realidade. Só mudamos dentro de campo. Como eu digo, já disse em nossos conteúdos, você que acompanha o Trico News, na domingueira eu falei isso. Quem colocou a gente lá foi eles, jogadores. Quem tem que tirar a gente de lá são eles. Somente eles vão poder fazer isso. Mas tá difícil, viu? Tá difícil acreditar e confiar no time do Fortaleza hoje, que ó, além da queda do coice, além de ter todos esses números contra a gente, ainda tem uma segunda coisa que piora ainda mais. Nos últimos 10 jogos do Fortaleza pelo Brasileiro, o Tricolor é o pior time do campeonato. É isso mesmo, pior. Pior até que é o Lanterna Esporte. Fortaleza em 30 pontos, que são 10 jogos, conquistou apenas 5, gente. 5 pontos foi o que Fortaleza conquistou. Uma vitória contra o Red Bull Bragantino e 2 empates. Foi o que nós conseguimos. O resto foram quantas? 7 derrotas, gente. 7 derrotas em 10 jogos, 2 empates e 1 vitória. Pelo amor de Deus, isso são números. Tá difícil, né? Mas infelizmente essa é a nossa realidade. Espero eu que daqui uns dias eu possa trazer dados diferentes para você, porque realmente isso não alegra meu coração. Pelo contrário, muito me entristece, tá? Mas fazer o quê, né? Temos que viver e conviver com essa dura realidade tricolor, tá? Para encerrar o vídeo, vou trazer mesmo notícia boa, porque só de ruindade não dá para viver. Fortaleza tem 6 atletas convocados para o futsal sub-13. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. 6 atletas tricolores estão sendo convocados para a seleção sub-13 brasileira. Todos os jogadores, os principais. E aqui você vê a lista de jogadores, ó. Parabéns a essa molecada que dá um show das quadras. Fortaleza ganhou absolutamente tudo que disputou esse ano. Pelo menos a base está nos orgulhando, né? Os times de base, e aliás, as outras categorias, o futsal está bem demais, o basquete está em reformulação, né? O Tritons dá maior orgulho a Fortaleza, só o time de campo, né? Que não está nos agradando, o principal. Aqueles que nos davam mais alegria, hoje é o que nos dá mais tristeza. Mas quero parabenizar a cada um desses meninos que estão dando show. Vocês vão longe, molecada. Foco, cabeça boa, foco que vocês vão conquistar o mundo, porque ele é de vocês, tá? É isso, gente, pelo menos uma boa notícia entre as péssimas, beleza? Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar sempre aquele like para fortalecer, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações.